Hoje eu vou estar ensinando a vocês a como tá tirando o erro aí do GTA Vice City para PC. Este erro é uma coisa com maybe assim e um monte de números na frente. Bom, vou ensinar como tirar esse erro totalmente do seu GTA. Não tem como voltar este erro. Este modo aqui é o original para se tirar erro de jogos que tem este erro. Porque não é só GTA Vice City que tem este erro, como vários outros GTAs. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, este erro ocorre por quê? Por causa que você deve ter tentado modificar alguma coisa no GTA, ou instalar um arquivo que não é dele, e por isso ele reconhece como um erro do jogo. Aí ele fica gravado, mesmo que você exclua esses arquivos, ele fica gravado, este erro, né? Só desse jeito para poder tirar. Então espero que vocês se inscrevam no canal. Então vamos ao foco da videoaula. Bom, primeiro de tudo você vai vir, se você for Windows 7 ou XP ou Vista Ultimate, você vai vir aqui embaixo aqui, vai clicar no menu iniciar, você vai digitar GTA Vice City User. Pronto, você vai digitar aqui GTA Vice City User. Você vai aparecer uma pasta chamada GTA Vice City User Files. Aqui em cima, aqui, barra de pesquisa, aqui no menu, você vai dar um clique e vai entrar nessa pasta aí. Vai aparecer os seus saves do que você salvou. Por que nós precisamos dos nossos saves? Por causa que este modo aqui a gente vai ter que desinstalar o GTA, instalar ele de novo. Então reze pra você não ter excluído o setup do seu jogo, ou senão você vai ter que baixar tudo de novo para poder tirar este erro. Bom, você vai copiar esses arquivos. Vocês vão selecionar todos os arquivos que tiver aqui com essas extensões. Você vai clicar em recortar, depois você vai clicar com o botão direito, vai clicar na opção copiar. Bom, feito isso, você vai criar uma pasta aqui no seu desktop ou em documentos chamada GTA Files. Desse jeito aqui, GTA Files, ó. Meu processo aqui no bloco de notas para vocês entenderem melhor. Peraí, deixa eu excluir isso aqui. Não, já para criar isso daqui. Deixa eu excluir. Só uma coisa, estou falando embaixo desse jeito porque vocês podem ver agora é meia-noite e 55, é quase 1h da manhã, e não quero acordar o pessoal que está dormindo aqui. Bom, vamos lá. Eu vou explicar para vocês aqui no bloco de notas aqui, para vocês entenderem o processo. Bom, assim, aqui no menu iniciar, nessa barra aqui embaixo, pesquisar programas e arquivos, vocês vão digitar assim, ó, GTA User Files. Vai aparecer desse jeito aqui, ó, bem certinho, não pode ter erro, senão não aparece o arquivo que nós queremos. Aqui em pesquisar. Bom, enquanto você digitar isso, vai aparecer uma pasta chamada assim, GTA Vice City Users Files. Essa pasta aqui é o save do seu jogo, pra você não perder o que você salvou do seu jogo, ou se você ter zerado. Bom, isso aqui é importante, nós precisamos dele. Você vai entrar nessa pasta, vai recortar e copiar, e agora vocês vão colar isso nessa pasta que nós criamos na área de trabalho. Você vai colar, tá bom. Se você tiver zerado o jogo, ele não vai ter essa pasta aqui, ó, GTA VC.sec. Você vai ter essas duas pastas aqui, tá? Quer dizer, sei lá quantas pastas, mas vai ter só ponto B, não vai ter ponto 7. Bom, para vocês terem colado, vocês vão deixar aqui salvo aqui na área de trabalho. Escolher esse arquivo que eu queria aqui. Opa, espera aí, galera. Pronto. Feito isso, você vai fazer o seguinte. Você vai no menu iniciar todos os programas. Vocês vão pegar onde está a pasta do seu GTA Vice City. Vocês vão clicar em Uninstall GTA Vice City Full. Agora não é full, não sei vocês. Opa, desculpem pessoal, não é no menu lá.
vocês vão clicar no menu iniciar, vão clicar em computador, vão colocar o C, arquivos de programas, e vão procurar a pasta chamada Rockstar Games, que normalmente vai ser a pasta do seu jogo. Se você não achar essa pasta aqui chamada Rockstar Games, você vai procurar uma pasta chamada Vice City Full. Bom, vocês vão deletar então, vocês podem ver que dentro dessa pasta tem Vice City. Eu não vou deletar a pasta Rockstar Games porque eu já tenho eu tenho outro GTA instalado nessa mesma pasta. Eu vou fazer, caso você tenha o mesmo problema que eu, você vai ter que entrar aqui na pasta Rockstar Games e excluir a pasta do Vice City. Caso você só tenha o Vice City, você vai excluir diretamente a pasta da Rockstar Games. Eu vou excluir a pasta do Vice City. Você vai com o botão direito em cima da pasta, vai clicar em excluir. Você aguarda um pouco, isso pode demorar. Vou pausar o vídeo aqui, tá, galera? Porque esse processo acho que vai demorar um pouquinho aqui, então eu já volto. E aí, galera, agora estou voltando aqui com o vídeo aula. Não demorou tanto assim, mas eu preferi pausar o mesmo vídeo, vai. Feito isso, a excluída da pasta, pode ver que não está mais aqui. Você vai ter que instalar de novo o seu GTA Vice City. No caso ainda tem instalador aqui, ainda bem. Se você não tiver, você vai ter que excluir a pasta do Vice City e vai ter que baixar da internet de novo. Então eu aconselho, se vocês não tiver instalador, baixar, porque senão vai continuar dando aquele erro maldito do Unub, alguma coisa assim, parecido um monte de número, que seria o código do erro. Bom, aqui eu vou instalar de novo aqui. Eu vou pausar o vídeo, vou terminar de instalar, eu volto. Vou pausar mais uma vez aqui. E aí, galera, estou voltando aqui pro vídeo. Eu tive que pausar de novo para poder instalar o meu GTA Vice City aqui. Bom, não sei se você deixa no link do load dele na descrição deste vídeo, mas vamos então voltar ao nosso vídeo. Bom, terminei de instalar aqui, né? Apareceu aqui, end. O que você vai fazer? Se você vem com essa caixinha aqui, você vai desmarcar ela, você vai clicar em Next, depois clicar em Next, é para você concluir. Pronto, já tem instalado o GTA Vice City. Vamos conferir aqui, para ver se não ocorreu nenhum erro. Aqui, está aqui no GTA Vice City, certo? Feito isso, você vai ter que fazer o seguinte, este processo aqui é muito delicado. Você vai vir no menu iniciar, você vai aqui na barra de pesquisa aqui embaixo, né, aqui ó, clica no menu iniciar, clica na barrinha aqui embaixo, vai colocar GTA Vice City User, bem daquele jeito que eu mostrei pra vocês no bloco de notas. Vai aparecer a pasta GTA Vice City User Files, você dá um clique nela e pronto, ela vai vir essa pasta aqui, certo? Vocês vão fazer, vocês vão abrir aquela pasta que nós pegamos, certo? Nós criamos no desktop. Você vai botão direito, copiar e vai colar na pasta GTA Vice City User Files. Vai pedir aqui, vai aparecer essa mensagem aqui de copiar arquivo, que é por causa que aqui tá aparecendo uma mensagem de que já existem esses arquivos e ele está na dúvida se você quer substituir, se você quer ignorar. Você vai clicar na opção substituir, copiar e substituir arquivos. Vai clicar, pronto, tá aqui seus saves. Você pode excluir essa pasta que nós temos no desktop, que é dos seus saves antigos, mas eu não vou excluir, vou deixar aqui mesmo. Bom, feito isso, vamos testar o nosso GTA. Bom, então é isso, galera. Espero ter ajudado vocês. Por favor, clique em gostei se esse vídeo te ajudou e se inscreva no meu canal para receber mais vídeos. Em breve estarei fazendo mais vídeos sobre GTA e também um exclusivo de como instalar corretamente áudios no seu GTA Vice City. No caso, muita pessoa baixa e o áudio não pega porque não está instalado corretamente. Então até a próxima, galera. Se inscreva no meu canal e falou!